Então, boa noite a todos. Boa noite a toda a espiritualidade amiga que nos recebe com tanto amor. Possamos levar os nossos pensamentos, acalmar o nosso coração, acalmar o nosso espírito, agradecendo a Deus pela vida, por mais esse dia. Agradecemos a Jesus, nosso mestre e amigo, agradecemos a nossa Mãe Maria Santíssima. Agradecemos e cumprimentamos a irmã Anastácia e toda a sua equipe que nos recebe com tanto amor. Em especial nessa noite de hoje, agradecemos as equipes responsáveis pelos trabalhos, as equipes veterinárias, que possam trazer para cada um de nós, para os nossos irmãos melhores, os cuidados, as melhores vibrações, tudo que necessitamos nessa noite de hoje. E como sempre nós iniciamos os nossos trabalhos, que nós possamos fazer a nossa prece inicial cantada, a oração de São Francisco. Se puderem acompanhar nas vozes. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Então nós vamos dar início ao nosso evangelho. Alguém gostaria de abrir hoje? Vocês querem abrir? Tá bom? Aqui? Então a Érica abriu para nós hoje o capítulo 14. O capítulo 14 tem como título Honra teu pai e tua mãe, ou honrar teu pai e tua mãe, né? Então, a parte que foi aberta para nós foi na Instruções dos Espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Eu só vou dar uma voltadinha aqui para a gente entender esse capítulo, né? Lembrando que nós, desde há muito, na época de Moisés, quando na sua primeira revelação ele recebeu conceitos divinos que até hoje perduram e eternidade afora ainda vão fazer parte do nosso entendimento, do caminho moral traçado por Deus para nós, a espiritualidade nos orientou a necessidade de seguirmos então ali os 10 mandamentos, né? Amar o próximo como a si mesmo, não adulterar, não matar, não roubar e assim por diante. E dentre outros mandamentos ali havia um dos mais importantes, que é honrar pai e mãe, né? E aí, hoje, né, vamos dizer, desde há muito, nós
entendemos, né, que a função de um pai e de uma mãe é de extrema importância, porque são eles que possibilitaram estarmos aqui hoje. Se nós nos enxergarmos como espíritos que somos, para que pudéssemos aqui encarnar, precisa de uma vida biológica, uma vida na carne, como Jesus ensinou, né? A carne vem da carne e o espírito vem de Deus. Então, para que haja a formação de um novo corpo, precisa do pai e da mãe, ou do material genético que seja de pai e mãe para a formação de um novo indivíduo, o qual ali receberá o espírito. E nós entendemos que aquele espírito, quando no nosso planejamento encarnatório, né, olha, você vai reencarnar, está definido ali que há um pai e uma mãe. Então, desde os laços espirituais, né, desde o planejamento espiritual, ali estão ligados, né, estão assinados laços de, vamos dizer assim, responsabilidade, tanto dos pais para com os filhos, bem como dos filhos para com os pais. Então, só pelo fato, né, de termos tido a oportunidade de encarnar, já é uma necessidade honrarmos esses pais e essas mães. Porém, muitos deles, né, assim como nós também temos a possibilidade de cometer erros, né, muitos se equivocam nas suas condutas, né, e às vezes são considerados indignos do amor ou indignos da nossa gratidão e respeito pelas atitudes, né? Mas a gente precisa realmente compreender que cabe a cada um fazer o seu papel, né? Então, se eles não souberam cumprir com a sua função, cabe a nós respeitar, né? Entender que vai haver consequências para todos, né? Dependendo das escolhas, porém, que só pelo fato de termos tido a oportunidade de vir ao mundo já é um ponto necessário. E aí vamos um pouquinho além, né? Se esse pai ou essa mãe, ou ambos, tiveram, né, e conseguiram realizar a sua função, eles nos auxiliaram, em especial nos primeiros anos, né, de vida, porque a gente vê que a espiritualidade ela é tão sábia que ela coloca, né, um espírito em um corpo indefeso ainda, em um corpo totalmente necessitando de um amparo, de um cuidado, onde ali vai começar a haver laços, né, onde ali vai haver, quem sabe, oportunidades de ajuste, de acerto, de aprender a amar, né, onde aquele espírito que ainda não consegue manifestar toda a sua capacidade, ele vai recebendo ensinamentos, ele vai sendo moldado em determinados pontos que sejam necessários por esses pais, que é uma função de um pai e de uma mãe, né? Moldar, ajudar o filho no seu aperfeiçoamento. Então, ali vão se criando esses laços e ali vão também, né, tendo e havendo, vamos dizer assim, gratidão, é uma necessidade que aquele de compreender que precisamos, em algum momento das nossas vidas, depender de uma outra pessoa, seja um pai biológico, uma mãe biológica, ou alguém que está nessa tutoria daquela criança. Então, a retribuição, e muitas vezes essa retribuição ela pode vir em qualquer momento da vida, mas em especial na velhice, né? Você honrar o pai e a mãe também torna-se um compromisso. Ah, mas meu pai e minha mãe não cuidou de mim. Mas se você consegue ser um pouco melhor que eles, por que não fazê-lo também, né? Sabendo que, né, Jesus não falou, faça aquilo que façam para você. Jesus falou, né, faça ao próximo aquilo que gostaria que fizessem por você. Então, se eu for o pai, se eu for uma mãe, mesmo tendo me equivocado, como eu gostaria de ser tratado? Né? Então, aqui a gente já tem uma noção de algumas posturas que nós deveríamos pensar, né? Então, esse honrar pai e mãe, né, ele é muito importante, porque você vai estar ali retribuindo, de certa forma, um favor, né, ou reafirmando ali laços que foram preparados desde a espiritualidade, porque uma coisa muito importante na nossa vida, quando a gente vai reencarnar, é falar quem vai ser o pai e a mãe desse indivíduo, porque vão ser os indivíduos que, num primeiro momento, obrigatoriamente teremos contato, né? Então, são papéis de extrema
importância, então nessas relações com certeza existem para quê, né? Não falo por quê, mas qual a finalidade de termos nascido naquela família, naquela casa, sob a tutela daqueles espíritos em específico, né? E aqui então, nessa instrução dos espíritos, vai falar dessa ingratidão dos filhos e esses laços de família, né? Quando se fala em laços de família, normalmente se remete a essa parentela espiritual, ou essa necessidade de estarmos juntos, né? De estarmos nascendo naquele mesmo lar, naquele convívio, para afirmar esses laços, né? Então os espíritos nos ensinam. Vamos ver de quem que é essa mensagem aqui. É grande esse texto, eu não vou ler tudo, tá? Porque hoje o nosso evangelho é meio breve. Então é uma passagem de Santo Agostinho, que ele vem trazer essas orientações. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Ela sempre revolta os corações honestos. Mas a ingratidão dos filhos com os seus pais tem um caráter ainda mais odioso. Ela ainda gera esse sentimento um pouco mais vívido em nós, né, de revolta, né? É especialmente sob esse ponto de vista que vamos encará-lo para analisar suas causas e seus efeitos. Nisto, como em outros pontos, o Espiritismo vem lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Então o Espiritismo vai nos ajudar na compreensão dos laços, das funções, né, das necessidades espirituais e físicas que nós temos, dos relacionamentos que nós vivenciamos. Então, quando o espírito deixa a Terra, quando nós desencarnamos, né, leva consigo paixões ou virtudes inerentes à sua natureza e vai ao espaço aperfeiçoando-se ou ficando estacionário até que queira ver a luz. Então, desencarnamos, levamos com nós aquilo que nós adquirimos, sejam as virtudes, sejam ainda paixões, né, defeitos que ainda temos, necessidades de aprendizado que ainda mantemos. Retornamos ao espaço, né? O espaço ele diz que é o plano espiritual, cada um vai estar, vamos dizer assim, nós vamos para onde for a necessidade do nosso espírito. E aí vamos estacionar, parar ali a nossa evolução até que nós queiramos prosseguir aprendendo e nos desenvolvendo. Alguns partem, pois, levando consigo fortes ódios e desejos insaciados de vingança. Mas, alguns desses, mais adiantados que outros, é permitido entrever algo da verdade. Então, levamos aquilo que cultivamos no nosso coração. Se for um espírito um pouco mais lúcido, ele vai ter a capacidade de enxergar um pouquinho com mais coerência, com mais clareza a situação, né? Reconhecem esses espíritos, então, que estão um pouquinho mais adiantados, reconhecem os efeitos funestos de suas paixões. E então, que tomam boas resoluções. Então, a paixão, ela nos entrava, então, entendendo que ela é um meio de queda e dificuldade, o espírito, ele quer se desenvolver, então ele começa a se melhorar, ou continua se melhorando. Compreendem que para se chegar até Deus, só há uma senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento de ultrajes e injúrias. Não há caridade sem perdão e com ódio no coração. Então a caridade, ela é o amor agindo, né? Então não tem como haver amor se nós temos ódio, se nós queremos vingança, se nós ainda pensamos o mal, né? E a caridade, conforme o Espiritismo, ele levanta essa bandeira como lema, né? Fora da caridade não há salvação. Fora do amor nós não vamos crescer, não vamos evoluir, não vamos se desenvolver, né? Então, através de um esforço inaudito, olham aqueles que detestaram na terra, mas, com essa visão, a sua animosidade desperta. Revoltam-se ainda mais com a ideia de perdoar que com a de abdicar-se de si mesmos. Sobretudo, revoltam-se com a ideia de amar aqueles que talvez tenham destruído sua fortuna, sua honra, sua família. Entretanto, o coração desses desafortunados está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se a boa resolução vence, pedem a Deus
imploram aos bons espíritos para dar a eles a força no momento mais decisivo da provação. Então, o que ele está trazendo para nós? Nós carregamos, quando retornamos ao plano espiritual, tudo aquilo que nós cultivamos aqui. Então, se eu tive um desafeto e aquela pessoa me prejudicou, tomou minha fortuna, me fez mal, me matou, não sei. Eu levo, muitas vezes comigo, os sentimentos despertados. Né? Eu odeio aquela pessoa, então eu vou retornando ao plano espiritual e continuo odiando aquela pessoa. Porém, eu estou tendo uma lucidez como espírito de saber que esse sentimento negativo entrava na minha evolução. Ele é contrário à caridade, isso me faz mal. Toda vez que eu tenho um sentimento desse, eu estou preso àquela pessoa por laços contrários às leis de Deus, que são as leis do amor. Então ali há uma necessidade de reajuste, de acerto, de modificação daquele sentimento negativo por algo que vai fazer com que a gente continue caminhando naquilo que Deus propôs para cada um de nós, né? Então o espírito um pouco mais lúcido, ele vai entender que ele precisa vencer esse sentimento ruim e pede ajuda para que ele consiga, nas provas que terá pela frente, né, tomar as boas resoluções, porque a gente tem um sentimento negativo, isso é natural de alguém que fez mal para nós, nesse ponto que nós nos encontramos, mas a gente tem uma consciência de que precisa perdoar, precisa desfazer esse tipo de ligação negativa, né? Finalmente, após alguns anos de meditações e preces, o espírito aproveita-se de um corpo que se prepara na família de quem detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitirem as ordens superiores para cumprir na Terra os destinos desse corpo que acaba de se formar. Então o que acontece? Eu odeio aquela pessoa, mas eu preciso me ajustar com ela. Estou no plano espiritual, preciso reencarnar. Onde que eu vou reencarnar? Ao lado daquele que eu detesto. Então aqui a gente já vê, né, como se explicam tantas relações conflituosas que existem dentro das famílias, né? Pais e filhos que se amam, mas há um embate, eles se enfrentam, há sempre uma dificuldade, né? Irmãos que muitas vezes têm uma relação de dificuldade, né? Parentes próximos, filhos e assim por diante, né? Todos os meios mais próximos estão ali espíritos, alguns amigos, outros espíritos que necessitam de transformar esses sentimentos, né? Qual será então sua conduta nessa família? Dependerá de maior ou menor resistência de suas boas resoluções. Então, vai depender do que a gente escolher, né? Se a gente vai deixar aquele sentimento de ódio, de vingança, né, ainda dominar a gente, ou se a gente vai conseguir perdoar e aprender a amar aquele indivíduo. Então, se a gente tomar uma boa resolução, a gente cresce, a gente melhora. O incessante contato com os seres que odiou é uma prova terrível, sob a qual eles às vezes sucumbem, se sua vontade não é suficientemente forte. Assim, conforme seja levado pela boa ou pela má resolução, ele será amigo ou inimigo daquele entre os quais foi chamado a viver. Por aí se explicam esses ódios, esses repulsos instintivos que se notam em certos filhos e que nenhum ato anterior parece justificar. Com efeito, nada nessa existência poderia ter provocado essa antipatia. Para dar conta disso, é preciso voltar o olhar ao passado. Então eu vou parar por aqui, que aqui já dá para a gente compreender a ideia, né? Esse texto ele ainda vai bastante além aqui. Então quem quiser honrar teu pai e tua mãe, capítulo 14, Instruções dos Espíritos. Então aqui a espiritualidade está nos explicando que existem laços de família anteriores àquilo que nós estamos vivenciando. Então muitas vezes aquele honrar pai e mãe, ele traz um sentido muito maior do que somente esse momento, né? Às vezes estamos desfazendo laços de empatia, mas como que eu vou honrar aquela pessoa que só me maltratou, aquela pessoa que foi rígida, aquela pessoa que teve um embate comigo a vida inteira, né? Existem pais e mães maravilhosos, mas tem os pais e mães conflituosos, relações, né, familiares de dificuldade. E aqui ele está explicando para nós. Quem sabe ali não é a real necessidade que temos de superar as dificuldades do passado, para hoje nós conseguimos ir
criando esses laços de amor, cultivando, estreitando e passar de um inimigo para um amigo amado, né? Então acho que essa é a tendência. Nós vamos ter que realizar isso. Nós podemos, que nem foi falado, podemos até mesmo dar uma bloqueada, uma parada retardada no processo natural. Mas em algum momento nós vamos ter que reajustar. Se não for nessa, vai ser numa outra. Porque os laços negativos, os laços que são contrários ao amor, eles nos aprisionam no nosso inimigo. Ali você fala, eu não quero aquela pessoa, odeio aquela pessoa, ela que fique longe. A gente está ali batendo uma algema na gente com ela, porque ali tem que acertar, vai ter que acertar. Eu não quero hoje, mas amanhã vai ter que ser. Enquanto não tiver esse acerto, a gente ainda vai estar pendente perante as leis de Deus. Então ali não tem o que fazer. Quando a gente fala, eu odeio aquela pessoa, você está falando, eu estou me aproximando dela. E quem sabe esse sentimento, às vezes negativo, cultivado durante muito tempo, é o que vai predominar quando retornarmos ao plano espiritual. Nossa, eu odeio ele. Chegou no plano espiritual, você é o que dele? Obsessor. Aí a gente vê tantos casos aqui na reunião de nossa, os irmãozinhos estão passando nós amanhã. Se a gente continuar cultivando esse tipo de sentimento. Se a gente continuar levando ódio, levando raiva, levando vingança, são sentimentos deletérios, né? Por isso que Jesus falava, olha, antes de você ir lá e fazer uma oferta no templo, né, que é algo do costume deles, vai lá e reconcilia-te com o teu adversário. É muito mais importante você se livrar dessas amarras internas, né, do que você ir lá e fazer uma doação, do que você ir lá e achar que está puro e bem perante Deus porque você está fazendo uma oferta. Então a oferta maior que nós podemos fazer é a de limpar os nossos sentimentos, purificar o nosso coração, amar o nosso próximo, puxando aí sempre esse entendimento de que fora da caridade não há salvação. Salvação para quê? Para nós mesmos, né? Nós somos responsáveis pela nossa salvação. Não essa salvação de, olha, eu sou bonzinho, eu vou para a direita, eu sou ruimzinho, eu vou para o inferno. Não, a salvação de evolução, né? Porque a nossa salvação é constante, a gente vai se salvando a cada dia um pouquinho, né? Essa salvação é a colheita daquilo que nós vamos plantando, né? E todos nós queremos boas colheitas para as nossas vidas. Então, nós precisamos cultivar esse tipo de sentimento. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Eric, você que abriu, quer trazer algum ponto aí que seja necessário? Meio rápido, né? Um capítulo, vamos dizer assim, grande, tem muita coisa aqui que vai puxando, mas hoje o evangelho é mais curtinho por causa disso. Lembrando que a família é o melhor lugar para a gente aprender tudo. Tudo. Porque ali a gente tolera tudo, a gente engole tudo, aprende tudo. É ali a escola, né? É a primeira escola. Eu acho muito bonito, acho que naquele livro Jesus no Lar, ele fala que a família ela é a exportadora dos caracteres para o mundo. Você, a partir do seu núcleo familiar, você vai estar cultivando, que sejam os filhos, aquilo que você quer para o mundo, que você vai exportar as características que você está levando para o mundo, né? E aí, o contrário também, né? A nossa maior escola, então as grandes ajustes, as grandes dificuldades, as grandes renúncias, né? Trabalho, exercitando o amor, né? É fácil você amar os amigos do centro. É igual, lá no centro você não fala nada, você não faz assim, lógico que não, lá ninguém me desafia do jeito que eu sou desafiado na minha casa. Não é? Você está o dia inteiro com aquela pessoa, você tem a liberdade, você tem a convivência, e ali é onde estão os grandes resgates e os grandes aprendizados, né? É onde a gente vai exercitar realmente a paciência, a tolerância, o amor, né? Tem só uma dúvida, a questão de família, né? Tem então a família que eu nasci, né? E fiquei com eles até um certo ponto, e depois tem a família que eu construí, né? Sim. Então assim, então eu tenho vários resgates. Sim. Por um certo tempo com aquela família que eu nasci, depois a família... Aí eu deixo de participar daquela família e vou para uma outra e crio minha própria, né? Então eu tenho a sensação que ficou por acabar alguns resgates com a primeira, né? Então assim, ou não, eu não sei, essa parte que eu fico achando que eu fugi do resgate. Sabe o que é interessante? A gente ainda tem muitas vezes uma visão exclusivista, mas como? Ela era minha mãe, agora ela não é mais minha mãe, ele é meu filho, não vai ser mais meu filho. A gente, aos poucos, nós estamos aqui aprendendo a se tornar uma família universal, mas aos poucos. Então, Kardec,
Espiritismo nos ensina que, normalmente, por um certo período, nós voltamos, normalmente, no mesmo meio em que nós estamos inseridos. Então, a nossa família, as nossas relações, a gente vai ficar naquele meio ali por um período, até a gente ir acertando grande parte. Então, não é assim, vim uma nessa, vou outra para outra. Não. Vai mudando alguns papéis, às vezes se repetem esses papéis, dependendo das necessidades. Mas a gente volta meio que no mesmo círculo de familiares e amigos. Mas a tendência do indivíduo é realmente ir ampliando essa família para uma família universal, porque nós somos todos irmãos, todos família. Mas ainda a gente vai precisar retomar bastante daquele meio em que nós estamos. Somente vai ajustando e encaixando esses papéis. Então existe, você colocou, a nossa família física, que ela acaba por se tornar, de certa forma, uma família espiritual quando existem laços verdadeiros. Por isso que o Evangelho nos ensina que o grande ponto do sentimento é a construção de laços verdadeiros. Vamos pensar antigamente, eu casei por causa do dote, não desenvolvi nenhum tipo de sentimento pela minha família ali, porque ali era por dinheiro. Ou eu casei pela beleza, a beleza acabou, você não tem mais um laço duradouro. Né? Então, quando há um laço no coração, esse nunca se desfaz. E essa é o verdadeiro ponto. O papel não vai ser o mesmo. Hoje vocês são marido e mulher, amanhã vocês são irmãos, amanhã vocês são vizinhos. Porém, aquele sentimento de amor, de carinho conquistado, esse não se perde nunca mais. Sempre vai ser um coração amado. Então essa família ela vai se ampliando. Hoje nós precisamos dos papéis, mas amanhã a gente vai se ver no plano espiritual como irmãos. Eu acho que que você colocou aí, assim, fica uma falta, né? Parece que ficou. Mas eu acho que até o período que a gente estava destinado a caminhar, né? Então a gente teve aquela experiência, porque daí você tem que partir para outra experiência, né? Você falou, vou construir minha família. Então, até naquele momento, era aquele tempo que você tinha que estar tentando resgatar e fazer tudo, né? Então, ali tem que dar uma estacionada, eu acho que é natural, porque você vai também seguir para outra parte. Tem os outros também que tem que fazer parte da nossa caminhada, né? Como ele falou, depois ele vai voltar. Se deu, beleza, às vezes dá tempo de seguir para frente e retomar ainda nessa, né? Às vezes assim, né? Briga, desaparece, depois lá na frente volta a se encontrar. O Evangelho, quando fala dessa parte de família, né, ele explica para nós que muitas vezes essa visão de pluralidade, né, de muitas existências, dá essa impressão de, putz, perdi minha família. Mas ele fala, não, é aí que a gente se engana. Quando há pluralidade, é aí que a gente conquista a família. Porque imaginemos que houvesse só uma. A Alice é minha filha. E eu, como eu tenho uma vida só, fui uma boa pessoa e ela não foi tão boa assim. Então eu vou pro meu céu, ela vai pro seu purgatório lá e a gente não vai se ver mais. Então ali rompeu-se os laços, a não ser que todo mundo fosse pro mesmo lugar. Agora a pluralidade das existências não. Nós continuamos nos amando e mesmo que não seja pai e filho hoje, nós continuaremos nos amando e nos acompanhando e torcendo pelo outro e uma hora a gente vai poder conviver novamente. Porém, não nesse papel momentâneo de pai e filho. Às vezes ela pode ser até muito mais, vamos dizer assim, evoluída e me orientar na minha caminhada. Hoje estou com essa função, mas em outro momento a gente vai continuar se amparando porque foi criado. Ela foi sua mãe, sua avó. Sim. Vai saber, né? Qual foi o papel? Agora a gente tem que entender. Às vezes fomos inimigos. E hoje nós estamos tendo, por essa nova oportunidade colocada no papel de você ter cuidado, de ter convivido desde pequenininha, hoje criou um laço de amor e rompeu todo o ódio, aquele ciclo de maus sentimentos. E quando a gente entende isso, começa a fazer sentido, né? A reencarnação. Porque quando eu ia poder amar uma pessoa que matou meu filho? Quando eu vou amar uma pessoa que acabou com a minha vida? Em sã consciência, a gente às vezes não tem ainda a capacidade de perdoar. Mas aí você vem e aprende a amar. E aí você aprendeu a amar, aí na outra falou, nossa, mas na anterior ela fez tudo isso com você. Falou, mas nessa eu amei ela como minha filha, agora eu amo ela.
vira a chaveta com o amor, né? Quebra o ciclo de vingança, de tristeza, de crueldade, né? Certo? Então vamos passar para os nossos passos, né? Não nos esquecendo que existem os nossos irmãos que estão acompanhando pelo nosso canal do YouTube e se encontram nos tratamentos à distância, que as equipes de Irmã Anastácia, as equipes veterinárias possam se chegar até seus lares, levando a eles tudo aquilo que necessitam, o amparo, a saúde física, mas o mais importante, a saúde do espírito. Então, que recebam tudo aquilo que necessitam. E agora nós aqui vamos seguir para os nossos passos, que possamos também receber todo o amparo, todos os cuidados que nos forem necessários. Que Jesus continue nos iluminando, que nossa Maria nos envolvendo. Seja um trabalho de muita luz, que assim seja.